Desafio Esportivo Entrevista. Oferecimento Edelson Cabeleireiros, a maior rede de especialistas em beleza de Pernambuco. E Brahma, imagina a festa. Bom dia, amigos da tribuna, mais um Desafio Esportivo Entrevista. Hoje a gente está com três ilustres figuras aqui nessa primeira parte do programa. A gente tem uma conversa com os três técnicos do Sub-20 das nossas equipes aqui da capital pernambucana. Depois, na metade do programa, o Vitor vai entrar mostrando as divisões de base como um todo. Os centros de treinamento, conversando com a rapaziada que forma jogadores lá no centro de treinamento do Santa, do Náutico do Esporte. Aqui estão os três treinadores, o Neco, recém-contratado pelo Esporte, para cuidar das divisões de base do rubro-negro da ilha, Sérgio China, que já há algum tempo está comandando a divisão de base do Náutico, e o Luciano Ribeiro, que é o técnico das divisões de base do Santa Cruz. Começando com você, Neco. O importante, talvez, primeiro ressaltar, os três foram jogadores que passaram pela base. Qual a principal dificuldade que um garoto tem, Neco, quando ele chega num clube hoje para ser jogador de futebol? É conseguir espaço para fazer treinamento, para ser observado? Bom dia. Bom dia, Léo. Hoje tem facilidade maior do que antes, né? Hoje os clubes estão mais estruturados, tem um CT, né? E eu aceitei essa proposta do esporte pela estrutura e as condições que a gente vai dar a essa garotada que aparece para fazer um teste. Sérgio China, para um atleta chegar e te convencer de que ele merece uma chance, o que é preciso? Você observá-lo num jogo, sem ele saber que você está vendo, ou ele chega lá no treino e tem a personalidade de mostrar no treino aquilo que ele está fazendo nas peladas aí nos campos de várzea? Bom dia. Bom dia, Léo. Hoje eu acho que é muito mais difícil. Na minha categoria do Sub-20, o atleta está inserido naquela avaliação onde ele chega, não participou de nenhuma competição ou de nenhuma equipe e está inserido nesse processo. Cada vez mais eu acho, meu pensamento, que o atleta tem que vir de uma categoria inferior, ou seja, Sub-15, Sub-17, e aí chegar ao Sub-20, que a exigência é muito grande, a parte física, fisiológica, o nível competitivo está muito alto, né? É lógico que tem as exceções que você perderia o Chiquinho, por exemplo. O Chiquinho foi visto numa pelada pelo Nereu e colocado para jogar. O Juninho Pernambucano quase não teve participação no júnior, já saiu direto do futsal para o time de profissional. Mas são exceções, é como estou falando, tem as exceções. O Chiquinho foi exceção e talvez esse trabalho do Chiquinho que o Chiquinho fez com que ele parasse de jogar tão cedo, porque não teve a base, principalmente a base física, fisiológica, para dar aquela estrutura a ele, né? É lógico, aparece, a gente vai ver, observa, quando o Luciano deixa, né, algum atleta para a gente. Você está insinuando que o Luciano ele é dono dos meninos de quase todos os campos de várzea do Recife? Não é dono, né, Léo? Mas ele tem uma ampla gama de atletas, né? Então, às vezes sobra algum para mim, para Neco, né? Neco também tem um conhecimento muito grande, mas sempre tem um ou outro atleta que sobressai nessa condição. Mas esse menino, no mínimo, ele competiu muitas vezes nesses campeonatos de bairro, que é bem disputado. Eu acho que o atleta, cada vez mais, ele tem que entrar, está inserido nesse processo mais novo, a partir do Sub-13. Aí sim ele tem a condição de chegar no profissional de uma equipe com a estrutura melhor, principalmente emocionalmente, para ele conseguir o espaço dele. Mas aí acontece o seguinte, o pai, a mãe, quer que o garoto estude e diz, olha, não dá, você não vai deixar de frequentar o colégio para ir para treino de futebol, isso não dá certo. Ainda existe esse preconceito, embora tenha mudado muito da nossa geração, né, para hoje. Antigamente, se a gente fosse, na minha época de juniores, que é a mesma época do Sérgio, né, que foi um pouquinho antes, o Luciano também é da nossa época, Sérgio, o pai não queria que um jogador de futebol namorasse a filha dele. Hoje, talvez ele dê uma força, abra uma cervejinha gelada, uma broma gelada, um tira-gostozinho para o menino, né? Léo, eu vou dar até um exemplo aqui, né? De um amigo nosso, onde foi atleta e a mãe levava ele para o treinamento e passava a tarde toda esperando ele e uma condição financeira muito boa, né? Hoje os pais estão fazendo isso, né? Porque ele vê esse fator financeiro, econômico da ascensão desse atleta, desse menino. Mas hoje os clubes estão tentando fazer com que o atleta também tenha essa conscientização dele estudar. Ele tem que estudar, ele tem que fazer o ciclo, pelo menos, dele educacional e terminar, pelo menos, o segundo grau para ter uma condição de fazer bons contratos. Mas aí é que está, é aí que eu quero chegar, Sérgio. Para um garoto fazer o segundo grau, ele vai terminar o segundo grau mais ou menos com 17 anos.
E aí pode acontecer, como aconteceu. Eu fui para os juniores com 19. Não passei para o juvenil, não passei para o infantil, talvez você esteja certo, por isso que não fui um jogador de destaque. Você foi, mas você saiu do futsal para os juniores, depois foi para o profissional. Mas, para esses atletas que já têm 17 anos, que não passaram, né, pelas divisões de infantil, de juvenil, Luciano, na hora que você meio que tem essa definição, né, eu quero um atleta que tenha passado por essas etapas, você não queima alguns atletas que estão vendo você agora, estão dizendo, poxa, meu sonho era chegar lá, fazer um teste, todo mundo fala que eu jogo bem, e aí eu vou chegar lá e o cara vai dizer, não, mas você não jogou no juvenil, no infantil, você está fora. O que é que você diria para esses garotos? Bom dia, Luciano. Bom dia. Eu vou olhar, como o Sérgio bem frisou aí, eu estou em campo de pelada sempre assistindo, porque muitas vezes você pega os garotos que não passaram por nenhuma equipe, nem no infantil, nem no juvenil, mas já estão numa fase que estourou a idade dessas categorias, que tem uma certa qualidade. Então, eu converso com esses garotos, trago, agora vai passar por várias etapas. Mas se ele já tem 17, se ele já tem 18, como é que você faz? Que etapa você vai colocar? Não tem muito o que fazer. Já você vê se o atleta tem um talento suficiente que supere as deficiências demonstradas por não terem passado por essas divisões inferiores. Não, eu já trago para o meu grupo, não é? E começo a trabalhar dentro do meu grupo, depois começo a colocar ele em jogos amistosos, e se ele realmente for comprovando para mim que ele está tendo uma evolução, mando botar no Pernambucano. Então, meu grupo sabe que todo ano eles são reavaliados, porque sempre eu trago jogadores novos, vai chegando uma leva boa aí de jogadores, porque sempre eu ando muito e encontro, não é? Então, sempre meus jogadores estão sendo reavaliados, como esses também têm a oportunidade de fazer parte do meu grupo. Não é? Então, eles têm todo o tempo, têm toda uma preparação, não é? E geralmente ele tem que ter no mínimo aí 2 anos para se trabalhar, para ter essa evolução. Neco, sobrou algum atleta aí nas várzeas do Recife que o Luciano não tenha conversado com o pai ainda do atleta, não? É complicado. Tem uma situação que eu estava assistindo uma semifinal, né? E a metade de cada time já pertencia a Luciano. Mas ele esqueceu que eu fui num local também que ele não viu ainda. Então, a gente tem possibilidade sim de fazer um bom trabalho, acompanhar essa meninada. Está de parabéns aí o Sérgio, o Luciano pelo trabalho que vem fazendo. E eu espero, né, minha readaptação mais rápida possível nas divisões de base. E além de formar o jogador de futebol, formar o atleta, o cidadão. Isso é muito importante hoje também. Até porque, como você está falando, não é mais uma profissão da baixa sociedade, do garoto deficiente, daquele que precisa, né, que está com dificuldade financeira. Hoje o atleta é um cidadão instruído, culto, e que a gente tem que estar passando o melhor da gente para esse garoto. O incrível caso do Chiquinho e do Nasa, que o Nereu contou para a gente, eu vou repassar para vocês. E também, o que pretendem os dirigentes das divisões de base dos nossos clubes? Títulos ou jogadores revelados? Vamos de Brahma, bem gelado, e a gente volta. Se agora tá assim, imagina na Copa. Feliz 2013, quase 2014. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. Bom, o Nereu Pinheiro esteve com a gente e contou histórias incríveis. O Nereu é o maior olheiro de Pernambuco, acredito eu. Jogadores de nível muito alto passaram pelas mãos do Nereu e foram descobertos pelo Nereu. Juninho, Chiquinho, Sandro, e aí vai uma série de jogadores que foram descobertos pelo Nereu Pinheiro. E ele conta a história do Nasa, que era terceiro goleiro. Nasa é aquele volante que jogou no Vasco. Terceiro goleiro, ele botou num treino de lateral direito, depois botou o Nasa de volante. E o Nasa foi embora na carreira. E a do Chiquinho, ele pegou o Chiquinho num campo de pelada. Hoje ele não faria mais isso, porque o Luciano já teria chegado antes, né, Neco? Já estava na frente. Mas ele pegou o Chiquinho no campo de pelada em Rio Doce e inscreveu o Chiquinho no Campeonato Pernambucano, na Federação Pernambucana de Futebol, levou o Chiquinho para o banco de reserva do profissional no jogo contra o Centro Limoeirense, botou o Chiquinho em campo, Chiquinho fez 2 jogadas, deu passe para 2 gols e virou profissional no esporte. Como disse o Sérgio, pode ter queimado etapas, coisa e tal. Mas isso não, a gente, quando para pensar, não deve ter inúmeros atletas nessa condição do Chiquinho, que são por nós desperdiçados, Neco?
Tem sim. Há 3 semanas atrás, eu venho acompanhando uma peneira aí, e eu vi um jogador... Não fala um dia não, não fala um dia não. Não vou dizer porque o Luciano pode antecipar. Mas eu vi um jogador pronto. Esse jogador é o último ano de juniores, e eu vou ter... já conversei com o atleta, eu vou mandar fazer um contrato profissional com ele. Que a gente vê todas as características já de um jogador profissional. E que não teve... Quais são? Eu tenho 18 anos hoje, 19 anos, último ano de junho, eu tenho 19 anos para 20, e estou ouvindo o Neco falar isso. O que é que eu preciso ter, quais as características que eu tenho que ter para ser aproveitado de cara para assinar um contrato profissional? Bem, eu não sei a vida particular, estou falando na qualidade técnica. É um jogador rápido, um jogador que... Qual é a posição? Se eu falar, talvez o Luciano saiba. Mas é um jogador rápido, um jogador que tem facilidade de chegar ao gol, com um campo muito ruim de se jogar. E as jogadas que ele faz, é impressionante num campo ruim, né? Um campo de barro, um campo onde a bola corre muito. A agilidade, a facilidade de chegar na frente, o porte físico bom, a parte física dele, né? O biotipo bom também para um atleta. Eu conversei com ele e eu vou dar essa oportunidade a ele. E vou assumir a responsabilidade se esse jogador não for atleta. Sérgio, poxa, você teve uma vitrine para ser observado que foi o futebol de salão, mas inúmeros atletas estão por aí jogando, aliás, estão jogando mais ainda o futsal, não é mais futebol de salão, porque os campos estão diminuindo e as quadras estão aumentando. Quantos atletas a gente está perdendo aí que sabem que são talentos e que a gente não tem a condição de observá-los e detectá-los? Não, hoje no Náutico a gente tem essa facilidade, que nosso treinador do Sub-15, Moura, faz um trabalho excelente, ele tem essa captação no futsal, né? Nós vamos buscar do futsal, que o futsal, como você falou muito bem, Léo, está dando essa condição, já dava antes, e imagina agora quando não tem mais os campos de várzea, né? Então, o futsal para o Náutico é um celeiro de atletas, né? Para o Sub-15, ele tem essa condição. Interessante que o futsal, emocionalmente, está trabalhando esse menino, que hoje a gente vê, que eu particularmente discordo, campeonatos de Sub-9, Sub-11, Sub-13, e é mais guerra do que um campeonato Sub-20, é impressionante. Por causa dos pais. Os pais. Então, esse menino, emocionalmente, ele está até sendo trabalhado de uma forma errada, mas está. É lógico, quando ele chegar com 20, 22 anos, ele já está desgastado, já não aguenta mais. Mas a gente está captando muito atleta do futsal. Luciano, o Neco não sabe, mas esse cara que corre, bate escanteio, cabeceia ao mesmo tempo, já está com você há muito tempo? Já. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Edelson Cabeleireiro, a experiência do Edelson Cabeleireiro, com vários salões espalhados em toda a cidade. Toda mulher é bonita por natureza, mas é uma surpresa, né, que ela tem para o homem. Quando ela se arruma, quando ela se prepara o cabelo de maneira diferente, é um charme todo especial. E lá em Edelson você tem a facilidade que você precisa, da qual você precisa, para se transformar numa nova mulher. Tem também um trabalho especial para noivos, hein, para você que vai... Né, o Felipe, por exemplo, vocês estão vendo o Felipe Farias, nosso produtor. Meu amigo, deu um banho de loja no cara. O cara era horroroso, está bonitinho. Então, para vocês terem uma ideia como evoluiu, né? Edelson Cabeleireiros, acesse o site www.edelsoncabeleireiros.com.br. Para a gente finalizar e passar a bola para o Vitor, que vai mostrar os centros de treinamento dos 3 clubes. O que você prometeu, o que você promete para a direção? Título ou revelar jogadores? Prioritariamente. A prioridade é revelar jogadores. Agora, nós temos certeza que vai ser cobrado o título. Né? Você, Sérgio? Qualificar cada vez mais o atleta para ele estar inserido no processo da equipe profissional. E você, Luciano? Também, né? Mas o Santa Cruz está desde 2004 que não conquista, né? Na sua divisão de base. E vai priorizar o título? Não, nós vamos correr atrás também, não é? Porque isso é cobrado, Léo, pode ficar certo disso, não é? Então, não só revelar, mas também conquistar. Então, nós sabemos que é preciso, o Santa Cruz, pela necessidade de ganhar um título na sua divisão de base, nós vamos fazer de tudo para que isso venha acontecer. Obrigado, Luciano, Neco, Sérgio, 3 vencedores como jogadores de futebol, o Luciano não tanto aqui, mas em São Paulo, o Neco campeoníssimo no esporte, o Sérgio campeoníssimo no Santa Cruz. Boa sorte para vocês, bom trabalho, mas como funciona tudo isso na prática? Você confere agora com o Vitor Araújo no Desafio Esportivo Entrevista. Beleza, Léo. Nós vamos conhecer aqui a estrutura dos nossos 3 grandes clubes no trabalho de base, entender como tudo é preparado e conversar com os responsáveis por tratar com a garotada. Vamos nessa? Aqui no CT do Leão, nós vamos conversar com o Marcos Amaral, que é vice-presidente de futebol das categorias de base do esporte. E pode explicar para a gente
diversos assuntos sobre o futebol de base e principalmente sobre essa estrutura que o esporte montou aqui no CT para os garotos, Marcos. Realmente nós tivemos uma preocupação. Essa obra iniciou na gestão do presidente Gustavo Dubé e está sendo dado continuidade na gestão do presidente Luciano Bivar. E é uma estrutura grandiosa, como vocês bem já observaram, já olharam. A gente começou a acompanhar a visita pelo refeitório, né? Um espaço onde os garotos vão poder ter contato, inclusive, com os jogadores profissionais. O refeitório foi feito assim já para integrar o profissional com o jogador da base, com o amador. E a partir dessa, já da tenridade, já do início da carreira, já ter realmente o convívio com o jogador profissional. É importante que eles entendam o que é um profissionalismo, então foi feito com esse objetivo. E os alojamentos, vocês esperam quantos atletas aqui, com que faixa etária? Bom, a nossa faixa etária é abaixo de 20 anos, hoje nós temos o sub-15, o sub-17 e o sub-20. E a nossa capacidade de alojamento hoje inicial são de 80 atletas. É mais ou menos a mesma estrutura que se dá aos profissionais para os garotos? Exatamente. Nós também temos o entendimento de que o nosso alojamento, as nossas instalações de apoio, como vestiárias, como departamento médico, fisioterapia, será exatamente igual ao profissional. E quando que os garotos vão começar a usar toda essa estrutura, todo esse aparato? Bom, na parte física faltam alguns pequenos detalhes de infraestrutura, porque nós temos que trazer os garotos para cá, nós temos problemas de escola para resolver, as garotadas têm que ir à escola, nós temos a questão de logística, de transporte, então tudo está sendo visto, alguma coisa da infraestrutura das instalações que estão terminando. Então, nossa previsão de vinda para cá é no final de fevereiro, início de março. E hoje, qual é a filosofia de formação de jogadores na base do esporte? Bom, veja bem, a filosofia de formação ela é a mesma de todo grande clube do Brasil. Nós procuramos formar atletas para vestir a camisa do esporte, diferentemente de outras equipes, assim, de empresários sem demérito, mas que não tem compromisso com torcida. Nós temos uma massa que nós temos que temos compromisso com ela, então nosso intuito realmente é de formarmos atletas para que venham vestir a camisa do esporte e se no futuro, por algum motivo, aparecer qualquer tipo de negociação, que seja bom para o esporte, mas em princípio nós estamos formando o atleta para o esporte. E a questão da filosofia da base em contato com a filosofia do profissional, existe essa comunicação? Demais. Basta citar você que hoje o nosso assessor técnico do profissional era um elemento, o Gustavo veio da nossa base. Nós estamos trazendo agora um coordenador científico que irá iniciar o trabalho. Se Deus quiser, nós acreditamos que no início de março também, ele não pôde vir agora porque está indo fazer um trabalho no Everton, na Inglaterra, então retornará no final de fevereiro, então possivelmente nós traremos o profissional para cá e vamos dar esse mesmo tratamento que é dado, o mesmo acompanhamento científico, o intercâmbio entre o profissional aqui, você veja até geograficamente, eles ficam ligados, então não existe a menor separação entre o profissional e a base. O esporte fez um investimento alto aqui nessa estrutura, me parece que, somando as informações que eu tenho, mais de 5 milhões de reais, né? Esse valor, logicamente, que o esporte espera reaver com o surgimento de bons jogadores que sejam aproveitados pelo time profissional e possam ser negociados. Quando que o esporte espera ter os frutos desse CT? O esporte já tem hoje frutos, nós temos atletas já vestindo a camisa do profissional. Evidentemente que não é a quantidade que nós queríamos que realmente lá estivesse, mas isso vai depender muito da comissão técnica, do aproveitamento, mas a política que o presidente Luciano Bivar quer implantar é uma política de total aproveitamento dessa garotada que vai subir. O objetivo sempre será formar atleta para baixar o custo. Nós não precisamos nem vender, mas se nós baixarmos o custo de folha, afinal de contas o atleta ele sai um custo bem menor do que um profissional, o esporte terá o lucro que realmente é necessário, que compense esse investimento. Com tanto calor, preciso refrescar um pouco, né? Que tal uma Brahma? Imagina a festa. Se agora tá assim, imagina na Copa. Feliz 2013,
quase 2014. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. Você que nos acompanha aqui no Desafio Esportivo Entrevista, sabe que todas as semanas a gente fala sobre Edelson Cabeleireiros. E é sempre importante falar sobre isso, porque cuidar da aparência é mais do que necessário para que você se sinta bem e possa se apresentar muito legal para todas as pessoas. Edelson tem 50 anos de experiência. Em cada shopping na região metropolitana tem um salão de Edelson, que é referência para todos os profissionais da área que estão aqui no estado de Pernambuco. Não perca tempo, procure um dos salões de Edelson. Edelson Cabeleireiros é a maior rede de salões de beleza do Nordeste. Bom, Léo, nós estamos aqui no CT do Náutico. A garotada terminou agora o treinamento. Nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho de base feito aqui. Nós estamos com o coordenador do trabalho de base aqui, o coordenador técnico do Náutico, Didi Duarte. Didi, qual é a filosofia de trabalho aqui com a base? Bem, tudo começa com um intuito social, né? Começando pelas escolinhas, da qual a gente depois orientando sempre o pessoal nessa captação das escolinhas. Hoje a gente está com a primeira ideia é avaliar e valorizar as escolinhas. Posteriormente a gente elevar esse poder de trabalho para a formação, que é a base, a partir dos seus 13 para 15 anos de idade. Hoje nós estamos montando com os meninos da escolinha um sub-13, né, que qualifica esses meninos para subir para o sub-15. E a gente pôde ver, o pessoal está vendo a imagem em casa, de toda a estrutura, né? Desde consultório médico, odontológico, até a estrutura de musculação que os atletas vão utilizar para melhorar o porte físico e a condição deles, né, para trabalhar em campo. A gente obedece uma regra, né? Porque o início de tudo é exatamente o que vai chegar lá em cima numa condição melhor. Então todo o trabalho não deve ser colocado apenas no júnior, apenas no sub-17, isso tem que vir lá do sub-11, sub-13, né? E dando essas noções que são avaliadas como o mais importante, né? Que é a formação, e dentro disso aí a nutrição, né? É tudo que vem a respeito do crescimento do atleta, né? Então o Náutico quer se transformar em um clube realmente formador, e para isso tem que ter um acompanhamento com os garotos e precisa mostrar isso, porque tem um acompanhamento governamental até, né? Uma fiscalização. Existe, né? A parte escolar também. Hoje está se pegando muito a isso. E eu acho correto isso aí, né? E então a gente tem que exatamente modernizar-se a esse sistema, né, de observação. E um clube que quer ser formador, ele começa a partir de 14 anos. E para isso você tem que ter toda uma estrutura, uma infraestrutura, para que a gente possa dar o que realmente é necessário, né? Os meninos da base vão ganhar aí um reforço nesse trabalho, porque agora eles vão poder utilizar a partir de julho, né, uma estrutura que o profissional utiliza. Uma nova estrutura está sendo construída para os profissionais e eles vão usar uma estrutura de profissional que já existe aqui no CT, né? Tudo é assim. A gente também tem que tratar eles, claro, que são amadores, alguns depois fazem o contrato profissional, não chegaram ao nível do time principal, mas eles têm que ser tratados dessa forma, né? O conceito profissional é único e eles têm que tomar a responsabilidade disso. Então, contando com em julho, a partir de julho, a gente deve vir para cá com toda a formação, nós teremos uma melhor condição até de trabalho, né, de alimentar bem esses meninos, de trabalhar com ele, trabalhar em full time. É todo o aspecto que a gente realmente precisa para que o Náutico realmente consolide de uma vez só a sua formação, a sua base, que mantenha daí para frente sempre um parâmetro a nível de times grandes. Nós temos que ser orientados para que haja atletas para o profissional, para o time principal da equipe. Todos eles querem jogar no time principal, principalmente aqueles que começam dentro do Náutico, né? Porque é o amor que nasce da camisa, do gosto. Então eles querem esse gostinho. Eu tenho aqui dentro, agora há pouco, recente aconteceu. Um jogador quer mostrar aqui dentro, teve chance para sair, mas ficou aqui dentro exatamente para isso. Mostrar a necessidade, a vontade dele querer se fazer dentro do clube, né? E é isso que é bom para nós. E esse ano já tivemos 2 jogadores na seleção brasileira. É importante, há muito tempo que não aconteceu. Já colocamos jogador também no profissional, desde o ano passado, 2 jogadores, Auremir, que já retornou, né, o João, e agora o Douglas, que foi para a seleção, né, e agora os outros 2 meninos, mais os 2 goleiros, Jefferson e Dassaev, mais Marcos Vinícius, Renato. Isso aí tudo vem a nos ajudar.
porque é mais atletas que podem chegar para nós, ser oferecidos com boa qualidade e com a expectativa de vencer no futebol. Aqui no Santa Cruz nós chegamos na hora da janta. Estamos no refeitório e vamos conversar aqui com o Tomás Pereira, que é diretor aqui da base do Santa. Pode explicar para a gente todo esse trabalho? A gente já pôde ver aqui o cuidado com que o Walter toma conta dos meninos e cuida da alimentação deles. Esse é um dos pontos fundamentais do trabalho de base, né, Tomás? Perfeito. Nós temos aqui um zelo pelo jogador, não só pelo atleta em si, como a pessoa, o ser humano, né? Afinal de contas, nós estamos aqui sob nossa responsabilidade com garotos numa idade que nós temos que ter um cuidado redobrado, uma atenção redobrada, e tentamos fazer da melhor maneira possível. A gente pôde ver aqui a estrutura do clube, tem muita coisa aqui que vocês já fizeram, tem um espaço grande para acomodá-los. Por que é importante ter isso aqui? Esse convívio diário é que cria entre os atletas essa união, a sinergia, que isso aí eles incorporam e levam para dentro de campo como uma equipe, uma união, uma verdadeira família. A gente pode ver logo na entrada ali um quadro, né, onde temos como se fosse um campo de futebol e algumas lições para os jogadores, né? O que é que vocês querem com aquilo ali? Não adianta a gente avançar no aspecto físico do jogador, no aspecto técnico do jogador, se o aspecto social, a pré-condição dele se tornar um grande jogador, a gente não foca, não toma cuidado. A questão da busca pelo atleta de base, quando que começa o trabalho de base aqui, com que idade, como é que é feito o trabalho até chegar no sub-20? O Santa Cruz prospecta atletas em toda a região norte e nordeste e em alguns pontos até do sul do país, sudeste e sul do país. Vem atletas até nós por indicação, algumas peneiras que nós fazemos trimestralmente. Temos locais onde são feitas o que chamamos a pré-garimpagem desses atletas, entendeu? E também através da troca de informações com outras agremiações em outros estados e em outras regiões. Além da estrutura de campo aqui do Arruda, que vocês também utilizam, tem o CT Valdomiro Silva, né? É uma estrutura que vocês também utilizam? É uma estrutura que, infelizmente, momentaneamente está precária, está aquém da grandeza do Santa Cruz, né? Todos nós sabemos que as dificuldades são muito grandes, mas a atual gestão vem batalhando em cima de buscarmos fazer que o CT possa novamente nos render bons frutos, entendeu? E possamos utilizá-lo da melhor forma possível, coisa que, infelizmente, no momento ainda não está sendo aproveitado. Na Copa São Paulo a gente viu um destaque que foi o Wagner. Que outros destaques você poderia apontar para a gente, que esse trabalho do Santa Cruz está rendendo para o time profissional, para o clube como um todo? Temos um grupo muito bom, eu diria até sem medo de errar, que o Santa Cruz tem hoje uma das melhores safras de jogadores oriundos da base. Só que tudo isso tem um valor, custa, é um investimento, é uma despesa que nós temos mensal, entendeu? Mas que está dando os resultados que nós estávamos já pleiteando, já estávamos imaginando. Qual é esse custo? Só para vocês terem uma ideia, o investimento do clube para a nossa ida para a Copa Taça São Paulo beirou os R$45 mil, entendeu? Só que tivemos um retorno em termos de mídia, um retorno técnico, motivacional, que isso é importantíssimo. E qual o objetivo do departamento de base do Santa Cruz? O que é que vocês esperam para os próximos anos? O que é que vocês querem atingir? Suprir o departamento de futebol profissional dos melhores jogadores possíveis. Hoje nós temos no departamento profissional de futebol de Santa Cruz 8 atletas já treinando, já incorporados ao grupo. Queremos e estamos pleiteando junto ao departamento profissional que esse número chegue até 12 atletas. Óbvio que isso vai depender muito do fator técnico e da avaliação do nosso treinador, do profissional, do Marcelo, entendeu? E chegamos ao final do Desafio Esportivo Entrevista deste sábado. Amanhã não perca o Tá na Rede, às 10 da manhã, aqui na tela da tribuna, com informações e convidados especiais. Ótimo sábado a todos. Até lá. Guess who just got back today? Them wild-eyed boys that had been away haven't changed, had much to say.
Desafio Esportivo Entrevista. Oferecimento Edelson Cabeleireiros, a maior rede de especialistas em beleza de Pernambuco. E Brahma, imagina a festa.